Pessoal, professora Júnia Andrade, né? Sou professora discursivas há mais de 20 anos. O pessoal da CGU, que o pessoal que quer fazer concurso para a CGU me pediu dicas sobre a prova discursiva. Se eu já posso falar alguma coisa mesmo não tendo edital? Posso, tá? Eu vou considerar dois cenários: cenário IDECAM e cenário SEBRASP, para você já ir se orientando. Primeira questão, né? Hoje, dia 17 de agosto, ou 17 de setembro, a gente ainda não tem edital, a gente só tem um projeto básico. Eu já posso dizer para você, você que estuda para o concurso público, o seguinte, que o projeto básico, ele tem cara de SEBRASP, embora o pessoal fala, mas já escolheram, chegou, por exemplo, alguma dúvida para mim falando assim, já foi escolhido IDECAM, né? Chegaram algumas pessoas já falando isso. Não, gente, ainda não, tá certo? O IDECAM apenas protocolou também o seu desejo de fazer o concurso público, certo? Então, vamos pensar um pouco sobre esses dois universos aqui. Eu vou falar primeiro do técnico e depois do nível superior, que é o auditor, certo? Então, vejam só. A gente já sabe, por que eu falei que tem cara de SEBRASP? Perdão, tá? Antes. Por que tem cara de SEBRASP? Por conta dessa estrutura aqui. Só por conta dessa estrutura eu já sei que tem cara de SEBRASP. E esse projeto básico ele foi feito como se eles tivessem pensado o SEBRASP para fazer. Então, eu, no seu lugar que estuda para CGU, eu começaria pelo SEBRASP, independente de qualquer banca. Até porque, gente, a banca que já fez todo o conjunto de exercícios discursivos assim em profundidade, principalmente para a área de controle, foi o próprio SEBRASP. Então eu começaria pelo SEBRASP. IDECAM, por exemplo, a gente ainda não tem peças do IDECAM trabalhadas para a área de controle, tá? Você tem na peça para delegado, você tem peça para procurador, mas você não tem para controle. E ali são peças com roteiro próprio, tá certo? É diferente de você ter peças técnicas da área de controle que não tem roteiro próprio, tá bom? Depende muito do estilo de prova. Então vamos lá. Redação sobre conhecimentos atuais. O que eu posso esperar para nível médio? Nível médio. Se for IDECAM, é tema único, tá bom? Tema único. Com alta valoração da gramática, tá, gente? Por exemplo, se a redação valer 40 pontos, geralmente é isso que acontece, a banca traz essa pontuação, ela vai reservar 25 pontos só para a gramática. É o contrário do SEBRASP, que faz uma reserva muito pequena para a gramática. Para o SEBRASP, você tem o quê? Você tem o tema central, certo? E você tem o roteirinho, né? Os chamados aspectos. Tá? A banca costuma colocar 1, 2, 3 aspectos. Isso aqui, ó, lembrando que é a estrutura tradicional. Mas é sempre assim? Não, cuidado. Quem, por exemplo, acompanha muitos concursos, né? Por exemplo, a gente que é professor acompanha concurso todos os meses, então a gente tem muita informação sobre isso. Se você pegar, vou citar uma prova do papiloscopista, né, feita em 2018 para a Polícia Federal, não foi essa estrutura, tá? Não foi essa estrutura. Foi uma estrutura de tema único que você tinha que criar introdução, desenvolvimento e conclusão. Normalmente como se estivesse fazendo uma redação comum, tá bom? E aquilo não foi o único não, tá, pessoal? Houve outros concursos em que a banca fez isso também. Então tem que tomar cuidado que o SEBRASP tem, de certo modo, variado a questão um pouco, tá? Tipo de tema. Tanto um quanto o outro vai tentar se aproximar muito da instituição. Então eles podem e sempre criam temas relacionados à consciência social, tá, gente? Não pode ser uma consciência, por exemplo, né, da participação da sociedade na fiscalização e no controle dos recursos públicos, tá certo? Ou das políticas públicas, alguma coisa assim. Então, eles podem cobrar isso de vocês, tanto um quanto o outro. Isso aí seria um ponto de similaridade entre as duas bancas, tá bom? Então, um detalhe aqui só para você já ter uma noção por onde você deve começar. Eu, como eu disse para vocês, eu começaria pelo SEBRASP, porque o tempo que vocês vão ter do edital até a prova parece que são 65, 67 dias só, tá? Então é um tempo razoável, não é tão ruim, mas também não é o céu, tá bom? Então, um detalhe. Júnia, e para o nível superior? Né? Aqui, gente, ó, tô falando rapidinho porque são as primeiras dicas que eu estou dando, tá? Se você quiser me acompanhar aqui no canal, né, se inscrever, comentar o vídeo, deixando a sua dúvida, que eu costumo arrumar um tempinho para responder. Mas vamos lá. Olha só. E para o auditor? Auditor que tem várias áreas de especialização, certo, pessoal?
a gente já sabe que vai ter uma etapa discursiva composta de uma peça e 2 questões. Por que eu falei que a cara é de Sebrasp? Porque se você olhar todos os concursos que aconteceram em 2021, concursos da área fiscal e da área de controle, eles tinham basicamente essa estrutura, com poucas variações, tá? Poucas variações. Você vai ver o concurso da SEC-DF, SEC-DF, área fiscal do Distrito Federal, não é? Aqui eu tive alunos que escreveram para turma de redação concursos, primeiro lugar, tá certo? Turma de redação concurso, terceiro lugar, turma de redação concurso, 9 entre os 15 primeiros, a gente verificou, são alunos que escreveram para nós, né? Alunos do nosso curso. Então, a SEC-DF, por exemplo, ela teve essa estrutura, uma dissertação extensa e 2 questões, certo? TCE Rio, estrutura similar, porém com 3 questões. TCDF, estrutura similar. Então a banca variou um pouquinho a estrutura, mas basicamente foi isso aqui. Por isso que eu falei com vocês, gente, é como se fosse quase uma fotocópia do Sebrasp, o projeto básico, tá bom? Então eu, no seu lugar, com um concursão desse, eu começaria pelo Sebrasp, porque, bem ou mal, se você estudar a discursiva com base no Sebrasp, pode vir qualquer outra banca, o Sebrasp é o mais completo na sua cobrança. O que vai mudar vai ser a distribuição de pontos, tá certo? Por exemplo, se eu pegar IDECAM, fizer uma comparação aqui, ó. IDECAM e Sebrasp em relação a esta estrutura para nível superior, por exemplo, IDECAM não tem peça técnica, gente, ainda para área de controle, eles não têm. Eles já fizeram para delegado, fizeram para procurador, mas não fizeram para controle. E delegado e procurador eu não posso tomar como modelo, porque já são peças roteirizadas, né, peças já previstas. A área de controle depende do modelo de prova. Então o Sebrasp tem 2 modelos de prova para esse tipo de situação, né, e IDECAM praticamente nenhuma para peça técnica. Então eu vou falar um pouquinho sobre as questões. Geralmente o IDECAM divide as questões em 2 itens e vai roteirizar de forma muito parecida com o Sebrasp. O Sebrasp pode dividir em 2 ou em 3 itens, né, questão de curta extensão, certo? Em 2 ou 3 itens no máximo. O IDECAM, geralmente, eles cravam lá 2 itens. O IDECAM não vai corrigir gramática nessa parte, normalmente não corrige, mas a nota de apresentação é muito alta, tá, pessoal? O que é apresentação? A legibilidade para o IDECAM conta muito. Sebrasp também tem nota de apresentação, mas com valor bem mais baixo, tá bom? E aqui também se corrige gramática. Então o Sebrasp eu fiz com vocês que é mais completo. É claro que eu estou falando aqui das questões. Agora, e a peça técnica, Júnior? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu separei do nosso curso aqui no Turma de Redação, os 2 primeiros exercícios dos alunos. Um foi uma dissertação. Sim, a banca pode pedir uma dissertação. Quando ela fala em peça técnica, a gente pode ser a dissertação em si, pode ser nota técnica, pode ser relatório, pode ser parecer. Às vezes o projeto técnico, o projeto básico está falando em relatório, ela vem lá no dia do concurso, trazendo um gênero textual para cada área, certo? Para cada especialidade, tá bom? Então, não fiquem assim, numa zona de conforto achando que a banca, ela vai porque o projeto básico falou isso, não. O que ela faz? Ela coloca no edital tão somente peça técnica e pede o que vier na teia no dia, tá? Na cabeça dela. Então vamos lá, por exemplo, a banca pode pedir uma dissertação. E aí quais são os cuidados que eu tenho que ter com a dissertação no Sebrasp? Vou explicar. Primeiro, gente, eu tenho que observar aqui a parte de fundamentação. Por quê? Como eu disse para vocês, né? Aqui o Turma de Redação conseguiu fazer com que um número bastante expressivo de alunos, isto é um curso pequeno, então você imagina concorrendo com grandes cursos, um número bastante expressivo de alunos nossos cravassem, e é sempre assim, os alunos cravam geralmente os primeiros lugares, são alunos aqui do Turma de Redação, falo isso em área aberta, né? E o pessoal que me acompanha sabe disso. Então veja só, olha só, atenção. Tomando-se o caso supramencionado, discorra de forma clara e fundamentada. Pode ser que a banca aqui, ela faça o quê? Ela te dê a fonte de fundamentação fechada. Como assim? Às vezes a banca só quer com base na legislação. Tá? Às vezes ela deixa legislação e jurisprudência, mas às vezes só legislação. Por exemplo, muita gente se deu mal na SEC-DF, isso eu vi muita gente escrevendo dessa forma, porque a banca fez uma pergunta sobre, né, vamos dizer assim, os instrumentos de renúncia de receitas, sobre previsões na legislação.
para uma determinada situação, para um tipo de contribuinte. E como a legislação era silente para boa parte desses institutos, não é? Era só falar que aquilo era possível, porque quando a lei não diz nada, tal coisa é possível. E aí muitos alunos ficaram perdidos porque a jurisprudência se dividia sobre aquele aspecto, não era pacífica sobre aquele aspecto, nem vamos dizer assim, a própria doutrina. Mas a lei era silente. Então, se a lei não diz nada, é possível a aplicação daqueles institutos, por exemplo, para o tal tipo de contribuinte. Certo? É claro que eu estou falando para quem estudou, né? Então, mas se você me acompanha no canal, daqui a pouco eu mostro essa questão para vocês da Cefaz DF, da SEC DF, em outra oportunidade. Mas aqui só para poder passar uma dica. Preste muita atenção no comando da questão. Porque a banca é muito interpretativa, tá? Eu tô falando aqui, obviamente, de Sebrasp, mas se você escreve para Sebrasp, você escreve para qualquer outra banca, certo? Basicamente isso. Pelo menos na parte específica, tá, gente? Então, quer dizer, muito cuidado aqui. Outro cuidado importante, se for dissertação, você terá que montar uma introdução. Porque se você não o fizer, o que vai acontecer? A banca vai tirar pontos em apresentação. Tá? E é um ponto que geralmente é difícil voltar para o candidato, tá certo? Então, muito cuidado. É claro que existem aspectos iniciais que já têm caráter de introdução. Quando a banca te pede um conceito, por exemplo, ele já tem caráter de introdução. Tá bom? Então, são duas dicas aí sobre dissertação. Se a banca pedir peça técnica, vejam só, ou a banca vai trazer a peça técnica com roteiro simples, como ela sempre trouxe, tradição do Sebrasp, quem acompanha meu canal sabe qual é a tradição do Sebrasp, que é roteirizar tudo que ela quer, e aí basta responder item a item, tá? Também faça uma introdução apresentando sua peça, sem dúvida alguma. Ou ela vai fazer como fez no concurso do Ministério Público de Contas do Pará, ou no próprio TCE do Rio, né, e outros concursos afins, em que ela resolveu roteirizar o que ela queria. Ela trouxe lá o estudo de caso, mas resolveu o quê? Olha, eu vou comandar algumas questões. Aí fica fácil, porque basta você respeitar o que a banca quer. O que é respeitar? Ela disse assim, olha, eu quero um título, relatório de auditoria relativo à análise do controle da gestão de patrimônio de almoxarifado da unidade jurisdicional XX. É só você copiar esse título aqui. Só não pode colocar ponto final. Porque se você colocar ponto final, o que a banca faz? Ela tira nota em apresentação, tá? Depois, a banca vai querer uma introdução. Ela quer, por exemplo, geralmente nessa introdução, quando ela cobra roteirizado dessa forma, ou ela cobra um conceito, ou ela cobra uma competência do órgão com que você está trabalhando, tá? Depois, aqui tem um detalhe interessante, ó, situação encontrada e análise. Quando a banca te falar a situação encontrada, realmente é só escrever isso aqui. Informações dos itens de 1 a 7. Ela está se referindo a estes achados aqui de auditoria, certo? Está se referindo a isso. Então você não tem que discorrer sobre eles. É só você escrever o que ela pedir. Ela pediu para você escrever somente isso. E ela vai te dar um pontinho aqui importante para isso. Em análise é que você vai trazer aqueles achados. Só que tem que tomar um cuidado porque ela fala análise sucinta e os alunos confundem isso e acham que realmente tem que analisar. Não é? Pegar todos aqueles achados, mostrar, tipo assim, colocar o critério, né, que é a lei, ou a norma, ou a portaria que trata daqueles achados, e falar por que é achado. Não, é só resumir, tá? Em análise é só resumir. Sabe quando você vai aplicar a norma? Nos outros itens. Ou em algum item que ela trouxer aqui, algum comando que vai te pedir para você explicar aqueles problemas, ou na parte de recomendações, que é a parte que já vai partir, ou seja, a parte que já vai, a parte que já vai para a fase final da discursiva, que a banca vai te pedir para você criar recomendações em face daqueles problemas que foram evidenciados. E ali, então, você joga a lei. É nessa parte aqui que a gente joga a lei, tá bom? Pessoal, aqui foram dicas bem rápidas, espero que vocês tenham compreendido. Se quiserem saber mais informações, né, trazer dúvida, pode colocar debaixo do vídeo ou pode simplesmente entrar em contato com o nosso atendimento pelo WhatsApp, nesses 2 WhatsApps aqui que eu deixei para vocês, sempre no horário das 9 às 19 horas em dias comerciais, tá bom? Um beijo grande, até a próxima dica.